Alegria, felizes por poder recebê-los nesta casa, esperando hoje esta oportunidade abençoada de falarmos um pouco. Podemos oferecer aí, como nossa irmã Fátima falou, algumas palavras para reflexão, né? Alguma coisa que possa ser útil e fazer valer essa nossa noite, esses nossos momentos juntos aqui. O tema que nós escolhemos para falar é um tema muito conhecido, seguramente da grande maioria dos que estão aqui. Deixai vir a mim as criancinhas. É uma passagem do Evangelho de Marcos, onde Jesus adverte os discípulos num momento muito delicado, em que os discípulos demonstram para o Cristo, como já haviam feito outras vezes, a dificuldade que eles tinham de entender os seus ensinos, as suas propostas, de vivenciar o seu amor como ele ensinava. Esse foi um caso clássico, né? Nós pedimos licença para começar fazendo a leitura de um trecho que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e que fala sobre a nossa proposta dessa noite da seguinte forma: apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então, como havíamos dito, vejam aqui a atitude dos discípulos. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. Jesus devia estar em um determinado lugar. Sabedor, as pessoas levaram as crianças para que Jesus pudesse abençoá-las, né? Os discípulos automaticamente, já falando da nossa linguagem, barreiraram. Não. E se não fosse só isso, eles repeliram com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Vamos tentar na nossa imaginação como é que pode ter sido isso. Quem devia estar à frente disso seguramente era Pedro. O mais impetuoso, mais aguerrido, mais emocionalmente destacado, né? Deve ter entrado na frente dos homens dessas crianças. Não tem nada que fazer aqui agora, criança é para depois, Jesus está ocupado com coisa mais séria. Isso é nosso, tá? Mas Jesus, com a sua profunda sensibilidade, falou: deixa vir as crianças. E ele faz um alerta excepcional, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ele não fala que o reino dos céus é para elas. E aqui a gente pode mergulhar agora na reflexão de Kardec primeiro, e depois fazer algumas notas para agregar, porque esse é um ensinamento valoroso. Porque nós não sabemos quem eram as crianças que Jesus abençoou. Mas, se formos refletir na mesma proposta de Jesus, através de uma simbologia, é bem provável que ainda hoje Jesus esteja aguardando muitos de nós nesta condição, neste nível de sensibilidade, para que nós pudéssemos então dar um salto no nosso processo evolutivo
e recebermos o reino dos céus. Mas isso a gente deixa para o final, essa reflexão. Vamos ver o que Kardec fala, primeiramente aqui, sobre esse versículo. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. E é por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Muito claro e muito coerente, codificador. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas esta comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, assim para aqueles que se lhes assemelham, como nós também observamos há instantes. Então vejam o olhar de Kardec refletindo sobre essa questão. Quando a gente vê aqui Kardec, por exemplo, observando, mas esta comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. A gente lê isso e pensa mais ou menos assim: nossa, Kardec não conhece as crianças dos nossos dias, né? Se ele conhecesse, talvez ele dava uma ajeitada nessa reflexão dele aqui. Não que nós às vezes estejamos fazendo aqui uma crítica sobre os nossos pequeninos. É que os que estão chegando agora, eles realmente têm um diferencial. Esse é um diferencial que pede ajuste, não pede aplauso. Talvez o maior problema seja esse: a dificuldade de ajudar essas criaturas, os pequeninos. Eles mostram seu diferencial, muitas vezes distorcido, porque vêm com a necessidade de se ajustarem por conta das suas energias, por conta da percepção mais aguçada, por conta dos compromissos que têm perante a vida presente, necessitando de uma diretriz, pedindo direcionamento, pedindo limitação. E muitas das vezes, com todo respeito aos pais e educadores que aqui se encontram, porque nós também somos, a gente aplaude o jeitinho deles, os nossos diabinhos, né? É uma pena, porque a gente pode ajudar de forma diferente. Mas vamos lá. Quando a gente fala de criança, e a gente percebe aqui que Kardec também faz essa observação, existe um traço da criança que é singular, que é a sua inocência. Na fala de Kardec, a despeito de ser um espírito que já veio e traz a sua bagagem, mas a criança, enquanto ainda não envolvida pelas percepções que lhe são próprias, dos seus arquivos de memória das vidas passadas, ela pode, sim, como fala aqui Kardec, oferecer-nos a imagem da inocência e da candura. Não vamos ser tão radicais a esse ponto. A despeito daquilo que nós observamos há instantes, do exemplo que demos, ainda assim, nós podemos ver isso nelas. Mas, vamos virar aqui a nossa bolinha. E a gente vai, nesse mesmo trecho da reflexão de Kardec, nós estamos no capítulo 8, nós lemos o item 3,
e temos na sequência o item 4, que Kardec continua fazendo considerações a respeito desse versículo. E tem uma consideração aqui no final do versículo que nos chama muito a atenção. É por isso que nós observamos agora o que se destaca na criança, sendo a sua inocência ostensivamente. Vejam, o Espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Kardec fecha com chave de ouro a sua reflexão. Então vejam, o Espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência. E Jesus sabe disso. Quando Jesus, a seu tempo, viveu essa experiência, que gerou esse versículo singelo, porém profundo, deixai vir as minhas criancinhas, Jesus sabia, seguramente, que as criancinhas que estavam vindo até ele eram espíritos, que estavam crianças, mas eram espíritos com história. Assim como nós que estamos falando de espírito para espíritos, de alma para almas. Jesus sabia, ele tinha convicção, ele podia estudar com profundidade o planejamento reencarnatório de qualquer criança que estivesse ali. Poderia acessá-lo, porque o mestre tinha essa competência, mas não era o caso. Ele apenas quis dar o exemplo da sua amorosidade. Deixa vir. Aí os discípulos não precisavam nem perguntar por quê, porque na sequência ele explicou. Porque o reino dos céus é para aqueles que são semelhantes a elas. E quem não receber o reino do céu como elas, não vai entrar. Pronto, para os discípulos, eu fico imaginando o Pedro ali, baixando a cabeça, levei mais uma do mestre. E tanto assim, já levei outra. Quando é que eu vou aprender? Ele devia estar imaginando, né? Que essa foi belíssima. Jesus, sutilmente, é isso, ó. É por isso que vocês devem deixá-las vir, não admoestar com palavras rudes os pobres coitados que as trouxeram. Devem ter trazido com a melhor das intenções. Né? Mas a inocência, vejam, está por aqui que eu mudei, eu estou em outra palestra, para mim. A palestra de hoje. Quando a gente usa o caderninho só para fazer tudo, mas precisa da bolinha. Vejam, diante do fato de que por um tempo a gente veste a roupagem da inocência, vamos tentar entender por que é assim. A inocência, quando Jesus nos alertou sobre isso, ele quis dizer que a inocência é uma característica singular do Espírito, mas que com o passar do tempo, ela se dilui em nós por conta do desenvolvimento das nossas faculdades. No lugar dela, outros valores se ajustam. Parece que dá a entender que nós, com o passar do tempo, perdemos a inocência. É como se nós tivéssemos que viver com aquela realidade que de vez em quando a gente fala de um por outro. Hoje eu estou sentindo, por conta dessa experiência que estou vivendo, a minha criança interior agitada. Já ouviu falar disso? Sabe a minha criança interior agitada? Por quê? Porque na verdade, o que é inerente ao Espírito não se perde, se transmuta, se transforma de alguma maneira, até que um dia se incorpore definitivamente numa condição de vivência superior. Não agora. Porque nós já fomos crianças, estivemos crianças muitas vezes.
Todas as vezes que tivemos, seguramente, resgatamos a inocência que é nossa. Mas o fato é que a gente cresce e a gente se divide. Então vamos aqui refletir sobre essa questão da inocência da seguinte forma. Olha, porque nós achamos que isso é importante. A inocência, a gente enxerga ela na criança. Ok? Vamos ver assim. É difícil enxergar a inocência no adulto. Agora, a criança erra e às vezes se machuca até porque é inocente. O adulto erra porque é imprudente. O que diferencia esse erro básico da criança e do adulto? É o que faz a gente dar o salto. É o que faz nós começarmos a modificar. Vamos responder. É o conhecimento. A criança erra pela inocência que ela não conhece. O adulto erra pela imprudência porque conhece. Você não pode chegar para uma criança, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, pode até chocar a princípio, mas a nossa ideia não é essa. Na rede social colocaram um menino que estava no shopping, passeando, ele e o irmãozinho. Ele subiu a escada rolante, passou na escada rolante, chegou no corredor da escada rolante, pegou aqui, brincou, rolou no corrimão, despencou e morreu. Se estatelou. Devia ter uns 3 anos. Ele foi no corrimão, né? E não percebeu que o corrimão dava para o vão. E era um vão, um V maiúsculo. Quase 10 metros de altura. Ele caiu, ele desencarnou. Aí a gente vai chegar e falar, que criança imprudente. Não vai. Quem é imprudente? É o pai. Ou os pais. Por quê? Porque os pais sabem que não podiam ter deixado uma criança correndo no shopping de qualquer jeito, que poderia não ter acontecido uma coisa tão grave, mas ela poderia ter se perdido, ter sido rapidada, enfim. Ela veio a desencarnar. Está dando para entender a diferença? A criança não conhece, a criança não sabe que se ela for ali, ela vai rolar e é perigoso. Ela não tem noção disso, é conhecimento específico. É diferença de ser inocente e ser imprudente. Por que a gente está colocando essa palavra no contexto? Porque Jesus, entendendo a natureza humana e sabendo que com o tempo esse aspecto da inocência ele se dilui na natureza do Espírito, porque o Espírito se desenvolve e adquire conhecimento específico, então não é justificado mais dizer que ele é inocente. Jesus recomendou sermos mansos e doces como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus recomendou viver a doçura, a mansuetude, a inocência, mas viver também a prudência. Jesus recomenda que nós venhamos a viver 2 experiências singulares dentro da nossa própria natureza, querendo nos mostrar que essa, na verdade, não é uma divisão. Que tudo faz parte, que nós precisamos entender que com o passar do tempo, na medida em que nós nos desenvolvemos, como espíritos, o princípio inteligente se desenvolve e se expande, é necessário saber viver dessa forma. É necessário ser doce e manso como a pomba, que é inocente. Ela está ali, passeando, brincando, pegando alguma coisinha no chão, mas vai ter hora que vai ser necessário ser prudente como a serpente, atenta, perspicaz. Por quê? Porque tem que ser sempre assim? Não, porque é o nosso momento. O nosso momento evolutivo. Em planetas superiores ao nosso, seguramente essa recomendação de Jesus é desnecessária. Está dando para entender? Em planetas onde tem espíritos já em condições superiores à nossa, não é necessário recomendar que eles sejam prudentes, porque não há porquê ser prudente. A não ser com relação a si próprio, aos seus valores, aos seus princípios, que devem ser sustentados sempre
para que eles não se corrompam. Aí sim. Mas com relação à vivência, não. Mas para nós isso funciona. Funciona e deveria funcionar como um mantra. Esse alerta do Cristo. Mas Allan Kardec fala sobre isso aqui. No capítulo, no item 4, permitam-nos que nós vamos fazer uma pequena leitura aqui, só para dar para entender, depois que tiver o Evangelho, ler com mais calma. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? É uma pergunta que as pessoas podem fazer e a gente faz também. Né? Por que ela já não se mostra como é essa? Porque se ela viu tantas experiências, né? E Kardec responde: tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessitada diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para a mamãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se no lugar da graça ingênua sentisse, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se o conhecesse no seu passado. Muito coerente, muito lógica a observação de Kardec. Né? Como é que a mãe poderia conviver com uma criança de anos iniciados, sentindo ali, naquele espírito já, a sua verdadeira natureza, que apenas aguarda para se desenvolver, para expandir. Mas nós já tivemos a oportunidade de conhecer apenas a título de exemplo. Há muito tempo atrás, uma senhora conversando conosco e dizendo os problemas que tinha com um filho pequeno, 3 anos. Ela falou que uma vez estava tendo uma dificuldade com ele e, procurando acalmá-lo, segurou nos bracinhos e depois pegou ele na cintura e levantou, pegou ele olhando nos olhos e falando para ele, demonstrando por alguma coisa que ele fez, mas no nível que ele pudesse entender. Ele deu uma bofetada na mão. E ela falou: João, quem me bateu não foi uma criança. Eu senti a mão de um homem batendo no meu rosto. Não era a mão do meu filho, era a mão pequena, mas não era a mão daquela criança que me batia. Vejam como foi forte isso, ela querendo dizer. Já senti ali uma animosidade que eu deveria trabalhar. Porque percebi que aquele espírito, a despeito de ser meu filho, deveria ter alguma coisa comigo, algum ajuste a fazer. O que nós estamos falando aqui seguramente não é uma coisa incomum. Existem muitos problemas hoje nos lares por conta desses ajustes que nós precisamos fazer entre familiares, que nem sempre nós entendemos, nem sempre nós aceitamos. Não precisa ser tão radical como esse caso, mas ainda assim existem problemas de falta de afinidade profunda. Tanto é que, estudando o Evangelho, nós percebemos que Allan Kardec, em determinado ponto, ele analisa essa questão, tentando nos mostrar que os verdadeiros laços de afinidade não são os laços com sanguíneos, são laços espirituais. Sendo que muitas vezes nós temos um amor mais profundo para alguém que não esteja ligado a nós pelos laços de sangue do que por alguém que esteja. Você gosta mais de uma determinada pessoa do que o seu próprio irmão, do que a sua própria irmã, que você também gosta. Mas aquela pessoa você ama. É um sentimento forte, é uma afinidade profunda, é uma coisa que não dá para se explicar, porque são os laços do Espírito. Então, a mãe teria dificuldade se isso viesse a acontecer, mas não acontece. E continua Kardec. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. Allan Kardec destaca, né? Que o cérebro ele vai devagarzinho se desenvolvendo e expandindo, e a estrutura física da criança deve acompanhar. Porque isso é natural. A filha que ela vai se ajustando às suas potencialidades, sem sofrer maiores danos, salvo algumas exceções.
Porque, na verdade, nesse desenvolvimento, o que mais prevalece é a região mais nobre do cérebro, que é o lobo frontal. Então, crianças com a inteligência muito avançada, com o QI muito avançado, eles têm uma tendência de ter essa parte mais destacada, mais protuberante. Por conta de uma energia que se desenvolve de forma singular, fazendo com que o corpo vá se ajustando, vá se modelando de conformidade com as potencialidades do espírito. Então, quando nós observamos aí, apenas a título de ilustração também, os filmes de ficção científica, onde eles mostram irmãos nossos de outros planetas, os ETs, que têm corpos pequenos e cabeças grandes, entendam por quê. Não é capricho do escritor, não. Tem um sentido, porque eles são super desenvolvidos e o desenvolvimento é todo cerebral, é todo mental. Então a tendência é essa necessidade de se expandir a caixa craniana e as áreas mais nobres. Mas como nós temos padrões diferentes, né? A pessoa, para nós, é cabeçuda. Né? A gente vai devagarzinho, vai procurando entender e olhar. Alguém pode estar pensando, e João, começa uns cabeçudos aqui que não sabe nem o que fala. Né? Então não deve ser espírito iluminado, não. Pode não ser, né? Mas de modo geral é como é. E Kardec observa ainda, finalizando. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito entrando em perturbação perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, quando está para encarnar. Ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer esquecer em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. É o véu de Ísis, em linguagem esotérica, que cai diante dos nossos olhos do espírito para nos fazer esquecer temporariamente as nossas lembranças, as nossas experiências, porque isso é importante para o espírito, que vem ao mundo para começar uma nova jornada, para começar a escrever mais um capítulo no livro da história das suas vidas. Como a gente faz, todo dia a gente escreve um pouquinho, né? E escreve para sempre a história das nossas vidas, o nosso livro pessoal, figurativamente falando. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida melhor, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Vejam como a coisa se encaixa. Nada se perde. Nada. As crianças que Jesus convidava para vir até ele eram espíritos milenares também, mas que naquele momento estavam ali para ser abençoados pelo Mestre. E estavam como crianças, não eram adultos. Porque o exemplo se fez necessário para Jesus sinalizar uma necessidade que, na verdade, ela assinala toda a proposta evangélica. A gente vai deixar para o final, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Quase tudo que Jesus desenvolve tem como objetivo chegar a este ponto, a esta meta. E continua Kardec. A partir do nascimento, atenção aqui agora, hein? A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente seu impulso à medida em que se desenvolvem os órgãos. Olha aqui, os órgãos se desenvolvem e as ideias retomam o seu ritmo natural. O espírito se desenvolve, o cérebro se expande, os órgãos também. Fica mais fácil para o espírito fazer esse intercâmbio, né, dessas experiências vividas, desses registros de memória, de forma natural, de forma suave, sem impactar a sua experiência. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Vejam a sensibilidade do codificador, né? Ajustada ao entendimento dessa questão. Daí pode-se dizer
que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante este tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. Aí entramos nós, tentando enxergar essa possibilidade, porque é um fato. A gente não conversa entre nós aqui. Qual a idade do seu filho? Ele ainda está com X anos. Está numa idade boa para aprender. A gente já falou isso, né? De 0 a 7, a gente estabelece mais ou menos isso. O espírito está numa condição melhor de aprender, enfim. Apesar de as coisas estarem mudando muito, os espíritos que estão chegando hoje, se eles pudessem ouvir a gente falar isso, eles iam mostrar a língua para nós. Ó, para vocês. Eu já estou sabendo de tudo, você que não está sabendo de nada. Deixa eu começar a me expressar, você vai ver o que vem pela frente. Né? Não é mais ou menos assim, que a criança pequenininha está entendendo o que nós estamos falando. Essa questão, mas na verdade, isso prevalece de um modo geral ainda. A criança precisa desse tempo. É uma etapa que ela não vai queimar, por mais precoce que ela seja. Você pode ver, identificar uma criança e falar, nossa, que criança inteligente, né? Aí o pai, a mãe, né? Adorei, meu filho é inteligente. Cuidado, a inteligência é só um atributo do espírito, é só. E não se pode afirmar que por ser inteligente é bondoso, é generoso, é humilde, é pacífico. Não. Então não aplaudam seus filhos porque eles estão identificando a inteligência. Ajudem-os a perceber que a inteligência é instrumento para que eles sejam criaturas melhores. Quando a minha filha erra, e erra na reincidência, eu falo para ela, manda, vem cá. Deu para aprender com erro ou não? Desse jeito. Ela fica rosa, nem vermelha, ela fica rosa de raiva. Você aprendeu, filho? Que é bom para mexer com o ego deles. Você quer fazer um adolescente ficar incomodado, é mexer com o ego deles. Falar que ele não é de nada, que ele não entendeu nada, que ele está fora. Pronto, ele já... Mas ele se desperta. Faz assim. Você aprendeu com o erro, você tem cabeça para quê? Não é para pensar? Então pensa, olha aí, ó, o erro está aí. Vai fazer de novo? Isso aí, você quer fazer um adolescente ficar irritado com você, que ele vinha muito torcendo o pescoço, que você estiver dormindo? Assim, isso aí, qualquer um faz. Você veio na vida, não é para ser melhor que os outros, mas para fazer a diferença, filha ou filho. Enquanto você estiver nessa balada de fazer o que qualquer um faz, o teu pai não vai te aplaudir. Está dando para entender? Teu pai não vai te aplaudir, porque isso qualquer um faz, qualquer adolescente faz. O meu sonho é para você se diferenciar, não ser melhor do que ninguém. Mas você se diferenciando, você se destaca como alma, como espírito. Então não tem aplauso. Parece ser duro, mas é necessário. Porque eles são muito inteligentes e são capazes de entender sim esse recado. Não precisa ter 16 anos como amigo. Pode ser pequenininho, pode falar que eles entendem. Não pense que eles não entendem, não, que eles entendem sim. Fazê-los progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. E aí a gente vê no finalzinho do trecho que nós já falamos. O Espírito veste, pois, por um tempo a roupagem da inocência. Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, vejam, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. Jesus sabia que ali estavam espíritos que estavam vindo até eles, trazidos por outros, que tinham anterioridade, já haviam vivido. Não eram espíritos recém-formados, simples e ignorantes, não. Mas ele os recebe na condição de crianças, porque não podia ser diferente. Jesus sabia disso. Jesus não iria jamais finalizar, olha aqui nós estamos diante de almas milenares, etc, etc. Os discípulos iam, Pedro ia sair correndo, fica até imaginando, agora o mestre endoidou ou eu endoidei, junto com ele. Eu não estou entendendo mais nada, como é que é essa história do espírito milenar, de alma que tem história, que tem anterioridade, mas Jesus foi simples.
deixe eles virem, que o reino dos céus é para eles. Bem, a gente continua aqui, nós fizemos uma outra reflexão. Nós tínhamos feito uma pergunta: em que momento o Espírito se desveste da roupagem da inocência? Porque não é uma coisa que incomoda. A gente fala, poxa vida, a inocência é tão linda, é algo tão puro, é algo que com certeza nos ajuda a fazer a ponte sublime com Deus, com tudo que há de bom. Em que momento que a gente tira essa roupagem, né? Que a gente se desveste disso? A gente já deu, a resposta a gente já fez. Está aqui, onde Kardec observa, a partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente seu impulso e à medida que se desenvolvem os órgãos. Entretanto, seu passado reage sobre ele desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moralmente, intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. É nessas horas que a gente troca de roupa. A inocência, ela é, vamos colocar em termos de senso comum, ela é arquivada numa caixinha, tá? Na nossa memória, num arquivo não deletado. E a gente vai viver a experiência de quem necessita ser mais do que inocente, ser prudente nos dias de hoje. Estar atento para tudo o que nos cerca, para que nós consigamos ter mais acertos do que erros nesta vida. Agora o nosso foco. Até coça a cabeça que vai isso aqui, porque na verdade toda essa conversa, toda essa questão, essa abordagem, ela tem um objetivo. Jesus, ele faz um convite, mas é um convite diferente. Por trás do alerta que ele faz aos discípulos para entender a necessidade de receber as crianças, de aceitá-las, a gente vai analisar. Kardec analisou, nós conversamos, mas a gente queria chamar a atenção para um ponto que, como nós dissemos há pouco, é o que assinala praticamente todas as propostas evangélicas. No momento que nós quisermos alcançar o nosso objetivo, vamos voltar lá. Eu vos digo em verdade: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí está o ponto. Aí está o foco de Jesus. A questão é o reino do céu. Sempre foi busca do reino dos céus. Jesus sempre se preocupou em falar conosco de uma forma que nós entendêssemos que o nosso objetivo é o reino de Deus. E aí, é só uma nuance. Uma nuance importante, que é da nossa natureza. Só vai entrar no reino dos céus quem conseguir recebê-lo se assemelhando a uma criança, não sendo como, mas se assemelhando a. Aí eu mesmo escrevi aqui na minha colinha: e agora? O que fazer? Fiquei coçando a cabeça, eu nem acabei, para não conseguir acabar. Mas aqui me veio uma intuição assim para dividir com vocês, né? Quantas coisas a gente prioriza antes de escolher o reino dos céus? Talvez seja por isso que o reino dos céus não seja prioridade, pelo menos por enquanto. E aqui fica todo o nosso respeito nessa fala que nós apresentamos agora, que nós somos o primeiro da fila, nos incluirmos nessa condição de dar prioridade a coisas que não têm relação com o reino dos céus, porque nós estamos na terra. Existem coisas das quais nós não abrimos mão ainda, mas é necessário aprender a abrir mão, porque cedo ou tarde nós vamos sentir essa necessidade, mas sabe, sentir de forma diferente. Pode não ser agora, pode ser daqui 10, 20,
30 encarnações, 100, seja quantas forem, mas vai chegar uma hora em que nós vamos sentir essa necessidade. Eu preciso buscar o reino dos céus, porque é de lá que eu vim. A minha essência divina vem de lá. Eu preciso voltar para casa. Não é só a pátria espiritual. E como Jesus nos vê profundamente, nos enxerga, por isso que nós destacamos aqui. Ele conhece a natureza humana, ele sabe que no momento que nós vivemos, no estágio que nós estamos, a gente não pode só trabalhar com a mansuetude e a doçura da uva. A despeito dele ter dito: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É o item 8 do Evangelho que nós estamos estudando. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus onde? Onde? Na terra? Não é fácil analisar isso aqui, porque para muitos de nós, e até para este que vos fala, a gente não tem condições de personificar Deus. Não consegue imaginar colocando Deus em algum lugar. Porque não dá para humanizar. Não dá para figurar. Não dá para digerir essa questão de nós termos sido feitos à imagem e semelhança dele. É difícil, me perdoem, é um desabafo, eu não quero chocar ninguém. Por favor, não vou embora, quem não viu falar isso agora, tá? Não se abalem. Tá? Não dá para entender. Porque eu, João, me permitam colocar no singular, eu aprendi a ver Deus não como figura. Eu não posso me assemelhar a Ele, porque eu sou figura, eu sou criatura. Mas é mais fácil, didaticamente, para ajudar a entender. É importante ter um nome, uma referência. Mas quando se trata do reino dos céus, a gente só tem uma condição de começar a perceber como é que é isso. Só tem uma. No momento em que nós estamos, na posição que nós estamos, olhar para cima. Porque se você olhar para baixo, vai ficar complicado. E isso é uma opção de vida. Possa estar o coração sangrando como estiver. Sejam quais forem os problemas que nós estivermos enfrentando, nós temos essa opção. Eu posso olhar para o céu, eu posso abaixar a cabeça e olhar para o chão. Tem consequência das duas formas. Não precisamos dizer quais são, mas tem consequência. Então a nossa opção, como cristão, que tem fé, e como espírita, que tem fé raciocinada, sem dúvida é olhar para o céu, é olhar para cima. Não porque tem localização, mas assim como. Porque o céu está em toda parte. Mas no nosso caso, a gente olha para o céu porque a gente só consegue ver o céu de cima. A gente vê as estrelas, a gente vê a imensidão do universo, até onde dá para perceber, e a gente vai entender o propósito de Jesus. Uma vez nós lemos que só pode viver essa vida de forma plena quem consegue ver a vida e olhar a vida com olhos de criança. Isso marcou muito esse irmão que vos fala, que ainda não tem condições de fazê-lo. Mas foi um convite lindo feito há anos atrás. É necessário ter olhos de criança para olhar para a vida. E nós podemos acrescentar e ser prudentes também. Porque como Jesus sugeriu, e nós voltamos a falar, permita-nos, é a natureza humana se dividindo, mas dentro de uma mesma unidade. Parece um paradoxo. Mas assim somos nós. Essa é a nossa necessidade.
Nós que somos pais, que somos educadores, muitos já são avós, curtem seus filhos e curtem seus netos. Nós curtimos as crianças, mas nós também somos. Nós também fomos. E voltaremos a ser. E nesse voltar a ser, de alguma forma, Jesus estará tentando nos abençoar, como fez com aqueles que tiveram a felicidade, aqueles espíritos, aquelas crianças, de estar com Ele. Naquela época, naquele tempo, foi para deixar um ensinamento. Mas se nós tivermos a capacidade de refletir, olhando para Jesus como um mestre ativo e não como alguém distante de nós, nós podemos lhe rogar bênçãos, porque nós somos essas crianças. Nós ainda estamos engatinhando no aprender. Mesmo tendo milênios nas costas de vivências espirituais, ainda assim falta muito. Então a bênção do Cristo, que nós sabemos que é incondicional, ela deve ser buscada por nós. Porque é um caminho para nós entendermos, enxergarmos a possibilidade de alcançarmos o reino dos céus. Então, irmãos queridos, quando o vosso coração finalizar, como se fosse aquele sininho suave, que é necessário expandir os sentimentos, mas expandir de modo que nós venhamos a resgatar essa inocência, essa pureza, essa candura que não se perdeu. Precisou se ajustar por conta de uma necessidade do nosso espírito, mas que é nossa. Quando nós sentirmos que alguma coisa sinaliza, muitos, quando percebem isso, resistem, porque acham que não é mais adequado ser doce, ser manso, ser pacífico, ser bondoso. Nos dias de hoje é necessário ter outra postura. Muitos resistem ao aviso do Espírito, porque o Espírito pede. Ah, como pede. E pede muitas vezes pelo exemplo. O exemplo dessas crianças espetaculares, maravilhosas, que são os nossos diabinhos, que estão diante de nós, pintando 7, 8, 9, 10. Podem pintar. O microfone sempre foi obsessor do palestrante. Ele não muda, não mudará. Já está acabando já, a paciência já está acabando aí também, mas a gente já está terminando. O exemplo é forte das crianças que estão diante de nós. E a gente olha para elas e fala, puxa vida, que lição que eu tive. Mas não dá, eu sou adulto. Eu sou gente grande. Então, bem, eu entendi, né? Mas eu vou continuar com a minha natureza de grande e de adulto. E a gente perde o trem. A gente perde a condução, ou pelo menos perde a direção para o reino dos céus mais uma vez. Porque esse convite foi feito é porque era verdade. Jesus não brincava. Se ele sinalizou que é possível e falou como, é porque ele confia em nós. Ele sabe que nós somos capazes. E esse mundo aí fora, esse mundo que a gente vive, que é o nosso lar no espaço temporariamente, está repleto de oportunidades que nos ajudam a avaliar como é que nós estamos.
em que pé que se encontra a nossa construção moral, os nossos valores mais profundos. Do que nós somos capazes de abrir mão sem nos ferir, sem falsear, sem nos enganar, porque é necessário ser honesto consigo mesmo e não se violentar por conta de uma proposta, de um desafio, de um objetivo que a gente ainda não tem condições de alcançar. Mas é importante pensar: por que eu já sou capaz de abrir mão? Porque, queridos, a criança precisa de pouco ou quase nada para ser feliz. O tempo em que a criança, você já percebeu isso? Só quando a gente acostuma mal, né? Mas do contrário, se você deixar, a criança se resolve com uma coisinha qualquer na mão, um pouquinho de terra, um pouquinho de água. Se a gente deixar, elas vão fazer uma baboseira, vão se sabe toda, mas você vai olhar nos olhos delas, eles estão brilhando. Os nossos opacos, de raiva primeiro, né? E depois, por não entender. A gente acredita que entende, mas a gente não entende eles. Nós não estamos querendo aqui criar uma fantasia, sabe? E agora deixar na cabeça de todos aqui presentes que as crianças têm que fazer o que quiserem. Não é isso. Mas é importante entender que nesse período em que elas estão entre nós, como crianças, é um período de exemplo. E se alguém tiver alguma dúvida disso, lembra desse versículo. Não necessariamente dessa noite, mas dessa proposta de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Nessa hora, a gente gostaria de voltar a ser criança, mas a gente vai voltar. Mas aqueles que quiserem ver uma experiência mais profunda, não precisa esperar desencarnar, porque nós estamos falando que vai voltar. Quando trocar de corpo, uma nova experiência, uma nova encarnação, um novo presente de Deus, a Fábia manda, a encarnação, o presente de Deus, a gente volta e vai viver essa experiência de novo, porque a gente não lembra mais como foi, não lembra mais como foram. Um dia isso vai acabar, quando nós conseguimos consolidar essa coisa que a gente não consegue, essa inocência, essa candura, essa pureza. Quando ela se instalar como verdade em nossos espíritos, a criança que Jesus convida a entrar no reino dos céus vai se manifestar, vai se materializar e vai estar pronta. Por enquanto não. Então que cada um busque dentro de si toda essa pureza, porque ela existe. A gente pode até se achar ruimzinho, mas no fundo existe essa luz dentro de nós, que nós consigamos encontrá-la.